Seja bem-vindo ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Eu sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da WebSilos e host aqui do Papo de Armazém. Hoje, no episódio número 57, vamos falar o seguinte tema: gente certo no lugar certo, competências e atitudes que mantêm o grão inteiro. Com muita honra, estamos gravando aqui, recebendo você aqui no Spotify ou também pelo YouTube, em nosso armazém do WebSilos Park. Aqui é o primeiro centro de inovação e educação da América Latina que, de forma que nós temos um ecossistema completo agora, junto com nossos parceiros, para ajudar você e a sua empresa a prosperar de verdade. E com muita gratidão também, quero agradecer todos os nossos parceiros que eu vou citar aqui e no decorrer do nosso episódio, o que cada um pode contribuir também com a nossa unidade de grãos. Um agradecimento especial então à Granilita, que é especial em fazer tintas. Vou te contar, viu? O resultado é incrível. Quem está assistindo o nosso podcast, é só olhar para o nosso armazém. Todo ele foi pintado com o apoio aqui da Granilita e é surreal a diferença que dá. Térmica, principalmente, que nós pintamos com tinta térmica esse armazém. E agora estamos aqui de uma forma bem agradável para conversar com você. A Torres, que traz uma ampla linha para sementeiras, que vem avançando no mercado e com muitas novidades que vamos trazer no decorrer dos próximos episódios para ajudar a sua sementeira a prosperar. A Agriaço, com a máquina AgriClean, que também está aqui na minha mesa, não a máquina tamanho real, mas sim um protótipo dela em 3D, que a gente possa observar os detalhes dela e realmente faz uma diferença absurda lá na prática. A Cicloar, que logo vamos ter aqui em nosso armazém, no nosso telhado, para ajudar na iluminação, inclusive, não somente na ventilação, quando tiver todos os equipamentos aqui, também grãos, para que possa auxiliar na exaustão do ar aqui de dentro do armazém. E a PC Inova, que também está com a gente, que vai trazer muita tecnologia para ter uma gestão eficiente dos armazéns e também gestão de estoques através de um robô que é muito bom e faz um grande trabalho. E é isso, então, por enquanto, em breve teremos mais parceiros. Mas vamos tocar ficha aqui, vamos lá, para o nosso episódio de hoje. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Você confiaria milhões de reais em grãos a uma pessoa que só sabe apertar o botão no quadro de comando? Essa é uma pergunta que vale uma certa reflexão. Muita gente da unidade faz sem perceber, simplesmente no piloto automático. Vai lá, aperta um botão, aciona um elevador, aciona uma aeração, vai fazendo o seu dia a dia, mas de fato, qual é o conhecimento que essa pessoa tem? Às vezes acaba falhando muito nessa área. E hoje vamos falar de gente que segura a qualidade do grão, gente que está ralando o dia inteiro, todos os dias, para que a gente possa ter qualidade de grão lá dentro do silo. E também nós temos que ter uma ciência, né? Que se escolher mal essas pessoas para estar junto na nossa unidade, podemos ter um problema muito sério de qualidade de grãos, de segurança, que quando eu tenho uma má qualidade de grão, a segurança vai lá para baixo. Acho que os nossos colegas que estão nos ouvindo acompanham as redes sociais, acompanham os grupos de WhatsApp e vê que cada vez está aumentando mais as mortes nos silos e nos armazéns. E basicamente a grande maioria é por ter má qualidade dentro do silo. Nós não entendemos ainda, no modo geral, que o problema está antes de chegar o grão dentro do silo. Não está depois que está lá. Não adianta nós remediar, achar que a tecnologia vai resolver os problemas que foram criados antes de ir para dentro do silo. E assim nós vamos conversar hoje sobre as competências, o conhecimento e as atitudes necessárias para que a gente possa ter qualidade de grão e uma equipe engajada. Mas hoje o nosso grande propósito é falar sobre gente. Então, vamos lá. Seguimos aqui nossa pauta de hoje aqui. Pela primeira vez eu estou com um roteiro, gente. Estou com um roteirinho aqui para eu não devagar muito. Quando começo a falar de um assunto não paro, né? Então, estou aqui com um roteiro para a gente se organizar e seguir uma linha de raciocínio. O conceito de competência no contexto da onde, gente? Da pós-colheita. O que eu quero trazer para nós? Que nosso grande objetivo da WebSilos, né? A gente traz conceitos técnicos que sejam aplicáveis para qualquer profissional.
mesmo sem, às vezes, ter um conhecimento de graduação, não ter ido para a escola, às vezes tem dificuldade na leitura. Falamos com profissionais, com PhDs e quem também tem a dificuldade no estudo, propriamente dito. Então a gente faz o quê? A gente procura desmistificar o setor de armazenagem, o conhecimento, e deixar mais democrático, isso que a gente consiga entender. Então vou trazer alguns pontos aqui de um método, né? Por exemplo, o chá. Muitos aqui já sabem, né? O que seria o chá? Não é o chá das 5 que vai tomar no final da tarde. O chá quer dizer o quê? Conhecimento. O C do chá é conhecimento. O H, habilidades. E o A, as atitudes necessárias. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Para você que não está dirigindo, eu sugiro o quê? Pegue um papel e uma caneta que vai valer muito a pena nós trabalharmos esse episódio de hoje aqui em forma de conhecimento, né, uma mini aula e uma troca de ideias que vamos fazer aqui, ok? Vamos trazer então um exemplo aqui. Dentro do conhecimento, o que nós vamos ter aqui? Saber o que está fazendo. Vamos lá. O que eu tenho que saber que eu estou fazendo em diversos pontos? Por exemplo, eu preciso ter um conhecimento sobre a aeração de grãos. O que eu preciso ter de conhecimento e também habilidades e atitudes? Eu tenho que entender a psicometria, eu tenho que entender de temperatura de bulbo seco, eu tenho que entender de higroscopia para poder tomar decisões, alguns dos pontos aqui, né? Ponto de orvalho, para tomar decisões corretas na conservação de grãos. Habilidades, saber fazer bem feito. Um exemplo, operar um painel de secador. Não é para qualquer um. Nós temos que ter muito cuidado em operar um painel de secador. As atitudes que eu tenho que ter. Querer fazer. Aqui nós já acabamos perdendo boa parte da turma, né? Que a gente acaba aí enfrentando um desafio da mão de obra no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, em simplesmente ter seres caminhantes dentro dos armazéns. Às vezes a gente dá graças a Deus que tem algum ser caminhante lá. Não precisa ser o melhor profissional do mundo, e somente ele estar lá e olhando ao redor, infelizmente, para nós às vezes parece ser já grande coisa, mas não é. Nós, infelizmente, no setor de armazenagem, é um dos poucos setores, tá? Vou ter que conversar com o Renato Portaluppi, que era o técnico do Grêmio. Ele dizia o quê? O futebol é o setor que mais emprega incompetentes para se trabalhar. Só que eu vou ter que ter um debate com ele, porque o setor de armazenagem, no meu ponto de vista também, se não é o principal, é um dos principais, que colocam incompetentes para governar ou para liderar equipes ou para cuidar dos armazéns. E não fique ofendido com o que eu estou falando. Eu vou me colocar nesse lugar. Todo mundo que me conhece sabe, não fico apontando o dedo, porque eu passo por isso diariamente e vivi armazenagem diariamente, vivo hoje, né? Quando eu comecei na cooperativa, eu não sabia nada de lavoura, tive que aprender. Saí do departamento técnico, já fui convidado para ir para o setor de armazenagem de grãos. 34 filiais para eu administrar, sendo que eu não tinha conhecimento. Ou seja, fui colocado num lugar sem ter as competências necessárias para estar lá. Então essas competências que eu trago aqui é ter o quê? Conhecimento, as habilidades e também as atitudes necessárias. Disso tudo, o que eu tinha? Atitude. Eu tinha atitude, eu queria realmente aprender, fazer acontecer. Mas antes de ir para a linha de fronte, né, ir lá diretamente dentro das unidades, eu precisei aprender muito. Através da onde? Leitura, treinamentos. Assim que eu fiz para conseguir evoluir dentro da cooperativa. Senão, não tem jogo. Não adianta a gente achar que é líder, achar que tem um cargo, uma função, um crachá dizendo gerente de armazenagem que vai mudar alguma coisa. Não vai. Pelo contrário, pode piorar a situação. Então, não se sintam ofendidos porque eu me coloco nessa situação. Então, se achar incompetente para algo, está tudo certo. Não tem a competência necessária, mas as competências a gente consegue adquirir com o tempo. E foi assim que eu fiz e é assim que eu quero trazer para vocês, para ter essa noção dentro que nós vamos conversar aqui hoje. Ok? Vamos lá? Seguindo então. O operador que sabe acionar a aeração é bom, mas o operador que entende realmente o que está acontecendo durante a aeração, com a temperatura e umidade externa, com o que passa no ventilador, o que acontece com a umidade relativa do ar, o que acontece com a temperatura, tudo isso impacta numa conservação da aeração. E o operador que sabe isso já se destaca da multidão.
Eu te garanto. Quem já começa a entender dos processos, dos fenômenos que ocorrem dentro de um silo, já fica entre os 5% da armazenagem do topo, que já começa a entender. O que eu me assusta um pouco eu ando o Brasil inteiro e eu vejo muito líder que aciona a aeração, aperta os botões, seja através de um quadro de comando, seja através de um celular, que não tem a mínima noção do que está fazendo. Só porque aprendeu daquele jeito, mas não sabe o porquê. Ou acha que é só de noite que funciona uma aeração. Então, aonde que você está nesse balaio que eu estou falando aqui? Aonde que está? Vai pensando, olha, não sei fazer, então tá, tem competências para melhorar aqui. Ok? E vamos falar então aqui dentro das competências por área, função de trabalho dentro da unidade armazenadora. Vou trazer aqui um ponto na área de recebimento, mais especificamente o beneficiamento, ou seja, lá nas moedas, por exemplo. O conhecimento que precisa ter. Eu tenho que saber ler um laudo, eu tenho que saber ver a impureza que está vindo, a umidade que está vindo daquele grão, que tipo de grão que é, porque a segregação dentro da moega depende disso. Não adianta só alguém me dizer, vai para a moega 1, para a moega 2. E se na hora o motorista trocou a moega, o que tu vai fazer? Esse é um ponto importante. O impacto da impureza e umidade, ou mesmo a troca de variedade que tu está recebendo na moega. Isso aqui tem que ter o conhecimento. Isso faz parte das suas competências que tu precisa ter para estar dentro de uma moega. A moega não é só um lugar para descarga, é um lugar que é o centro de tudo. Se eu errar na moega, errar um grão úmido com um grão seco, eu não vou achar que vou misturar os grãos úmido e seco, 12 de umidade com 16, vai ficar na média 14. Pode até ficar na média, mas um não vai emprestar água para o outro, que é o mundo imaginário que a gente tem às vezes. Eu achava, não, 12 vai ganhar água, de 16 vai perder e está tudo certo. Santa ignorância minha, certo? Se você acha isso até hoje, convido você a ouvir os outros episódios que nós temos aqui, dentro do Papo de Armazém, ou buscar conhecimento com um profissional. Aqui mesmo dentro da WebSilos podemos ajudar. Isso é um ponto importantíssimo, que eu achava que um emprestava para o outro, estava tudo certo. Só que não. Ok? Vamos lá então. Que mais? Seguindo aqui, habilidade, operar um tombador. Eu não sou o profissional melhor para mostrar como vai trabalhar com um tombador, mas eu posso saber quem saiba. Isso é um ponto importante, eu tenho que ir atrás de profissionais que mostram como fazer uma operação, e principalmente da empresa que lhe vendeu. Então, dentro da habilidade, eu preciso registrar bem essa carga que eu recebi, eu preciso saber onde é que eu vou enviar essa carga, usar EPIs. É um ponto importante. Se a tua empresa não está usando os EPIs, capacete, que é o mínimo, tu já está bem abaixo da média. Ah, mas aqui sempre foi assim, tu já está bem abaixo da média. Mas aqui eu tentei mudar, não consegui, faltou persistência. Sem desculpas, tá? Hoje o dia aqui é sem bengala. Vamos ver o que tem que fazer para atingir o ponto principal dentro da sua unidade, que é ter segurança e qualidade de grão e uma boa gestão da equipe. Eu tenho que saber regular a máquina de limpeza, independente da marca. Se eu estou recebendo, por exemplo, eu tenho uma AgriClean aqui da Agriaço, que é uma baita na máquina, eu tenho que saber como regular ela. Eu tenho que saber como é que o grão que sai dela está saindo bom ou está saindo ruim. Eu estou usando o potencial da máquina ou não estou usando? Eu estou usando a peneira certa ou não estou? Não é porque é uma máquina nova que ela vai fazer tudo certo. Eu dependo do operador poder regular ela. E regular passa pelos princípios de ar, vai anotando aí, os princípios de captação de ar, princípio de fazer a cortina de grãos, que nessa máquina bem aqui em cima, para quem está me enxergando, está aparecendo aqui certinho. Bem na parte de cima nós vamos ter uns distribuidores de grão ali, onde ele vai deixar de forma homogênea esses grãos caindo, fazendo uma cortina de grãos para esse grão poder ter uma boa captação de partículas leves, né, através da captação do ar, saindo aqui no ciclone ou aqui dentro da caixa que tem a partícula de ar que vai sair aqui, ok? Então não é uma aula de máquina de limpeza, mas já vou aproveitar que ela está aqui e vou mostrando para vocês. E assim eu tenho que ter os conhecimentos para isso e habilidades. Qual atitude que eu devo ter? Agilidade sem perder o controle. O que eu mais vejo hoje nas unidades, dependendo da região, quanto mais, vamos falar assim, mais Paraná, Mato Grosso, a tendência é que a turma coloca as cargas do Iraque, como diz o meu amigo Marcos, que é a carga máxima das máquinas.
Tem empresas que eu conheço, enquanto não está retornando o header por cima, as correntes do header por cima, eles estão colocando carga. Por quê? O fluxo é altíssimo. Agora pega aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em outros lugares também do Brasil, até mesmo Mato Grosso, enfim, acontece o quê? Trabalha com a máquina com menos de 50% da capacidade. Quem não está usando toda a área de peneira disponível, ou 80% da área de peneira, está sendo incompetente. Doa ou não, está sendo incompetente. E eu, Eduardo, passava por isso também. Eu estou te convidando e te provocando hoje nesse episódio aqui, número 57 do Papo de Armazém, para sair da mesmice, para sair do normal que faz no dia a dia. Tá operando com 50% da carga, tu tá tendo desperdício. Tu tá tendo uma despesa a mais na tua unidade que não precisava. Despesa de energia, despesa de horas a mais de trabalho e também despesas que nós vamos ter no decorrer do tempo a mais dentro da unidade. E outro ponto importante das atitudes que tem que ter no recebimento, no beneficiamento, é ter uma comunicação eficaz com a balança e também com o time de conservação de grãos. Esse é um ponto importantíssimo. Se eu não tenho uma comunicação boa, eu posso ter problemas gravíssimos dentro do silo depois. A armazenagem, eu posso dizer que A mais B igual a C? Na maior parte das vezes, sim. O que eu quero dizer com isso? Se eu não limpar bem o grão e não secar bem o grão, vou ter problema. E sério. Com perca de qualidade de grãos e risco de matar alguém. Ok? Quem coloca grão úmido para dentro? Vou repetir. Quem coloca grão úmido para dentro, intencionalmente, sujeira para dentro do silo, podendo fazer melhor, sem tomar ações necessárias depois, basicamente eu pegar um contrato e eu assinar e informar. Olha, eu estou informando aqui que eu estou deixando em risco os meus colegas, porque eu sei que eu estou colocando grãos úmido para dentro do silo. Na soja, principalmente, o gargalo é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. Quanto mais úmido eu colocar para dentro, mais sujo, mais em risco eu coloco a vida de alguém. E pode ser a sua. Muito cuidado com isso. Indo para a secagem. Vamos lá? Bora? Dentro dos conhecimentos que eu preciso ter na secagem, alguns deles, eu preciso saber qual que é a curva de secagem ideal do meu produto. Se eu estou trabalhando com milho, com soja, com arroz, como é que eu vou trabalhar as temperaturas para secar esse grão? Eu vou cuidar da temperatura do sensor 1, que geralmente é a temperatura de entrada de ar, quente, mais frio, ou vou trabalhar com a temperatura da massa de grãos? Ou vou trabalhar olhando a temperatura da saída da massa de grãos? Cada decisão que eu tomar vai ser uma gestão diferente. Se eu quero cuidar sementes, eu tenho que principalmente cuidar da temperatura da massa de grãos. Se eu ficar focado no sensor 1, que é a esmagadora maioria no Brasil, eu ficava também cuidando do sensor 1. Eu tenho que deixar 100 graus para secar soja. Sem cuidar o ar que está passando nas entradas laterais, sem cuidar a vazão de ar. Eu quero te provocar aqui para um próximo episódio nós falar somente sobre isso. Muito cuidado com o operador que cuida só a temperatura. Desconfie, porque nós precisamos revisar esse contexto. O que engloba hoje uma secagem correta? Nós temos uma vazão de ar adequada, é tão importante quanto a temperatura. Eu preciso ter vazão de ar para poder tirar a umidade de dentro da torre de secagem. Eu tenho que ter a temperatura alta ou temperatura adequada para secagem, de acordo com cada grão, para poder remover essa água desse grão. E o ar vai fazer o quê? Tirar para fora. Se eu não tiver vazão de ar adequada, eu tenho temperatura alta dentro do secador e eu estou com alta umidade, eu estou cozinhando esse grão dentro do secador. Falando de uma forma bem simples, tá, pessoal? E quais são as habilidades que eu preciso ter no ambiente de secagem? Anota aí. Leitura e ajuste fino da temperatura. Uma leitura e ajuste fino da umidade de entrada e de saída. Isso aqui eu tenho que estar fazendo uma leitura regularmente, não é uma vez por mês. E sim, diariamente, em todos os momentos, a cada amostra eu tenho que fazer essa leitura. Eu vou acelerar a descarga do secador ou vou deixar mais lenta a descarga? Com qual objetivo? O grão está seco ou está úmido?
Tudo isso aqui, hoje, no meu ponto de vista, o ambiente de secagem, onde se tem secadores e trabalham com abundância na secagem, é um ponto mais difícil de ter um profissional hoje que entenda de verdade. Eu confesso que é, no meu ponto de vista, o mais complexo. Que hoje tem que ser o melhor profissional dentro da unidade, ou melhor, um dos melhores, o operador de secador. Não é o foguista que coloca lenha para dentro e acha que é operador. É o operador de secador, que tem que ter várias competências, várias habilidades. Mesmo que tenha 30 anos como operador de secador, nós precisamos estar toda hora se atualizando, porque está mudando muito rápido a qualidade dos grãos e as características dos grãos estão mudando de forma significativa, ok? Ainda na secagem, atitude. Paciência, que é um ponto importante. Tem que ter muita paciência, estar o dia inteiro operando o secador, né, com os colegas, no calor, na exaustão, muitas vezes física e mental. Na safra é muita exaustão mental e física também. E nós temos que aqui ter empatia, paciência. Às vezes não estamos num dia legal e acabamos tendo complicações com a nossa equipe. Vigilância, importantíssima, principalmente à noite, que é onde ocorre a maior parte dos incêndios em secadores. Eu tenho que estar toda hora passando na volta do secador, olhando as tabelas, olhando a umidade. Isso aqui é atitude. Se eu não tenho atitude, o que adianta ter o conhecimento se eu não fazer o meu papel dentro da unidade? Então estamos aqui falando em conhecimento, habilidades e atitude. É um conjunto de ações que faz um grande profissional, ok? Aeração e termometria. Vou dando um check aqui para nós saber o que estamos falando aqui. Vamos lá. Aeração e termometria. Como é que a parte de conhecimento? Conceitos, né? Como eu falei anteriormente, do ponto de orvalho, psicometria, o que acontece naquele ambiente que está dentro do silo, por exemplo, ao redor dos grãos. O que é uma atividade de água? O que eu vou encontrar ali? Vou encontrar fungo, inseto, bactéria? O que eu vou encontrar? Isso nos treinamentos da WebSilos a gente pega muito pesado, de uma forma que todos entendam o que é um fungo, o que ele vai fazer, o que acontece que ninguém vê. A famosa quebra técnica muito se deve aos fungos que ninguém vê. E quando vê já está tarde demais, já está lá visível a olho nu. E hoje os fungos é um dos principais pontos que eu enxergo que tem um grande desafio dentro da armazenagem. E por que ele está ali? Ouça outros episódios do Papo de Armazém ou aguarde, nós vamos ter mais episódios aqui que eu vou falar também especificamente sobre isso. Mas temos vários episódios com o André Gonelli, entre outros colegas, falando sobre conservação de grãos, ok? Seguindo lá, habilidade. Leitura dos sensores, saber quando ligar e quando parar. Aqui que é mais complexo que eu vejo hoje. Eu sei o que fazer. Eu sei o que analisar. E não é tomando a decisão de uma hora para outra que tu vai saber fazer isso aqui. Um exemplo, eu faço nos treinamentos e eu pergunto. Eu coloco uma condição de temperatura de 20 graus com 70% de umidade relativa do ar, um exemplo. E pergunto, liga a aeração ou não liga? Aí o pessoal diz, liga, não liga, liga, não liga. Em quase todos os treinamentos é a mesma coisa. Tá? Depende de quem já passou por nós ou não. Quem nunca passou, a resposta é essa. Quem já passou vai dizer assim, ó, depende. O que tu quer fazer? Opa, aqui eu já sei que esse profissional já sabe um nível acima para poder tomar uma decisão. Como é que eu vou dizer se tu liga ou não liga baseado em uma temperatura e umidade externa? Eu nem vi como é que estão os grãos, nem vi como é que ficaria essa condição após ligar a aeração, após passar pelo ventilador. Não sei se a minha estação meteorológica está funcionando. Por isso que é importante nós termos aqui empresas que saibam o que estão fazendo. Empresas que estão lá junto com a unidade. Né? Por exemplo, estamos aqui com a APC Inova, que faz toda a parte de tecnologia dentro de um silo. E não é só lá dentro, tem que saber fora também o que está acontecendo. Ter uma estação meteorológica confiável, ter profissionais dentro da empresa que realmente entendam de conservação de grãos. É uma diferença absurda. Eu não posso ver um ponto, um sensor quente dentro do silo e querer ligar a aeração, gente. Não é assim que funciona. Eu tenho que ir lá conversar com o grão, como diz o André Gonelli. Tenho que estar lá visitando, ir lá dentro do silo,
para falar com o grão. Esse é um ponto importantíssimo que a gente prega muito dentro dos nossos treinamentos, das assessorias que nós atuamos, para que tenha segurança na tomada da decisão. E não é bem assim para tomar, sempre tem que ter alguém para trocar uma ideia em conjunto, ok? Então, tem muito assunto aqui para nós trabalhar somente sobre aeração, mas cada vez mais teremos conteúdo aqui para ajudar vocês. E por último, na parte de conservação, o zelo, né, pelo produto armazenado. Gente, o cuidado pelo grão. Quando eu vou numa unidade, nossa equipe vai nas unidades, a gente vai ver rapidinho quem que é cuidadoso, quem que está ali observando o grão, os equipamentos e as pessoas. É gritante a diferença quando tem uma cultura forte dentro da empresa de cuidado das pessoas, do cuidado com o grão. Às vezes, gente, às vezes não. Por que é importante a primeira coisa do dia arrumar a cama? Eu não arrumo a cama porque fico meus filhos dormindo ali, 5 da manhã chega um que outro ali e fica tudo na cama junto. Eu não arrumo a cama de manhã quando sai. Mas o principal é arrumar a cama de manhã. É fazer o mínimo, que é deixar a cama organizada, limpa, para chegar de noite e descansar. Dentro de uma unidade de grãos, o que é o mínimo que nós temos que fazer? O que seria arrumar a cama? É varrer. O armazém aqui nós estamos limpando, lavando uma vez por semana, lavando com água, varrendo seguidamente. Tem que ter processo para isso. Como é que está dentro do silo? Quantas vezes eu vou olhar o silo? Então isso aqui vai para as atitudes, né? Sempre com prevenção acima da correção. Aqui que a gente ganha o jogo. Por que quando a gente entra nas assessorias, que muitas vezes tem grandes problemas em grãos, para um próximo ano, com todo cuidado, a gente consegue evitar isso? Basicamente para nível zero de problemas que a gente enxerga visivelmente. A quebra técnica sempre vai ocorrer, mas nós temos que ter um cuidado muito grande. E indo para mais um ponto aqui, expedição. Vai anotando, espero ter anotado. Se não anotou, recomendo, e mesmo que tenha anotado, voltar esse podcast numa próxima vez e ouvir ele novamente, porque só aqui já tem um monte de feedback, um monte de checklist para vocês fazerem na unidade de vocês. Dentro da expedição, os conhecimentos, identificação de lote, eu saber fazer uma impureza, uma umidade, eu saber calcular um tempo que eu posso deixar descarregando, expedindo o grão dentro do caminhão, né, para quem não tem balança de fluxo juntamente. Então, pelo tempo, geralmente eu sei o que vai de grão dentro. E a importância da rastreabilidade, né? Eu já tive problema nisso, num moinho, por exemplo. Era para ir grão de trigo de uma variedade X e foi X mais Y. Foi 2 variedades misturadas. A expedição foi o problema. Então, nunca aponto o dedo, eu trago também os meus problemas que eu tive como gestor de cooperativa, que problemas ocorrem. Agora, a diferença é como que eu trabalho acima deles. Como que eu consigo trabalhar junto com a minha equipe para fazer essa diferença e não ter problemas novamente, ok? Dentro da habilidade aqui, organização de carga, comunicação com o motorista e a balança, importantíssimo, né? Como é que ficou aí? Rodou a carga, o que houve? Foi o peso? Foi a impureza que estava em excesso? Como é que eu vou trabalhar isso depois? E qual a atitude que eu tenho que ter dentro da expedição? Entregar com responsabilidade. Eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo. Eu não posso simplesmente, tira o silo 1 para carregar. E por que eu estou carregando aquilo? Qual que é o objetivo? Vai para quem? Qual é o contrato? Quem está expedindo tem que saber o tipo de contrato que é, para não ter problema depois. Isso aqui é comunicação, né? Cumprimento de prazos e também o padrão, né? Tem que saber a normativa. Não adianta estar carregando só um ser caminhante lá apertando o botão sem saber como é que funciona. E indo para o nosso último item, que tem mais assunto depois, continue aí, nós vamos falar dos encarregados também em liderança. O que precisa ter de conhecimento? Um exemplo básico aqui, né? Ele tem que ter conhecimento do fluxo completo da unidade. Eu tenho que saber como é que são as perdas, o rendimento que eu tenho que ter, uma máquina de limpeza, um secador, uma correia transportadora. Eu tenho que estar de olho nisso, eu preciso entender desse macro dessa unidade. E eu quero fazer um apelo aqui, né? Uma pergunta, por exemplo. Você está começando há pouco tempo na liderança. Eu saí de uma operação ou caí de paraquedas numa gestão numa unidade ou numa empresa e não tem domínio no assunto, não sabe o que está fazendo,
ou seja, os teus colegas de qualquer unidade sabem mais que você, o que eu te convido a fazer? Que eu passei por isso, o que eu te convido para fazer? Primeiro, estude o máximo que puder, sem parar, estude muito, busque conhecimento, seja com qual for o profissional, desde que seja bom profissional, procure aqui a WebSilos, nós vamos ajudar você nessa primeira liderança. Nós temos treinamentos exclusivos para isso, para que possa saber o que fazer na primeira liderança. O que leva a isso? Mais segurança na tomada de decisão. Tu vai chegar na unidade não com essa postura aqui que eu estou fazendo agora. Não posso chegar na unidade e ficar assim, eu acho que está para fazer isso, ou acho que está para fazer aquilo. Eu tenho que ter postura profissional, de líder, e não é chegar com o narizinho empinado, é chegar olhando de igual para igual com o seu colega. Poder trocar uma experiência com o seu colega, ele olhar para ti e dizer, opa, ele está aprendendo, ele já sabe o que nem eu, ou já passou de mim. Assim aconteceu comigo, eu comecei do zero. Então até eu ter o respeito da equipe, demorou alguns anos. E quando a gente tem alguém mentorando nesse processo, pode encurtar tranquilamente de 6, 7 anos que eu levei até saber que peneira usar numa máquina, o impacto na aeração, isso aqui são competências, demorei para pegar isso, porque é bem complexo. Se a gente tem um mentor, eu consigo encurtar esse caminho para 2 anos, 3 anos, dependendo do seu objetivo, do seu foco, certo? Então é importante isso, ter esse cuidado. E também, então, a habilidade, quais são? Delegar, organizar time, agir sob pressão. Tem muita pressão na liderança, assim como tem muita pressão em ser empreendedor. Tem que ter sangue no olho, tem que ter estômago, não é fácil, gente. Quando a gente sai de um cargo que é só fazer atividades corriqueiras para um cargo de liderança, muda tudo. Muda tudo. É legal, é bom? É, mas tem que querer, tem que gostar, porque senão tu não vai te adaptar. Atitude, firmeza com empatia e capacidade de dar feedback sem medo. O feedback, desde o primeiro treinamento líder pós-colheita aqui da WebSilos, com o Diogo fazendo com a gente, nós já fazíamos a prática do feedback. E é um feedback que é a coisa mais simples do mundo, porém não quer dizer que é fácil. A gente às vezes tem medo de falar com um colega, tem medo da reação do colega. A gente fica preocupado com a mente, pensando na reação do colega, em vez de simplesmente sentar, conversar e falar, olha, eu vi que na secagem aqui, nós estamos tendo um rendimento baixo. Ou o nosso rendimento aqui está tendo 1 ponto por hora. Era para ser quanto, será? O que o senhor acha? Acha que está bom? Aí vai vir todas as bengalas possíveis, né? Tu identifica as bengalas, conversa, e o que a gente pode mudar aqui, né? Se nós fosse brincar aqui, fazer tudo diferente, o que o senhor faria? Né? E vai montando um feedback já construtivo para ele, né? Sai da metodologia sanduíche e vai para uma outra que é feed forward, né? Nesse sentido, que a gente vai já construindo baseado num problema que tinha. A gente constrói o futuro daquele profissional. Então isso que a gente trabalha nos treinamentos do líder pós-colheita. Ok, eu trouxe alguns pontos principais aqui para a gente falar, né, e discutir, você aí discutir com a sua equipe. Pode ser que esteja passando por problemas parecidos, que geralmente muda só o endereço, né, dentro do Brasilzão aí, mas o que muda é a forma que a gente está atuando no setor. Quem que é o RH da empresa? O que é RH? Recursos humanos, ou gestão de pessoas, como quiser. Quem que faz as contratações hoje dentro do setor da armazenagem? O que eu quero trazer com isso? Uma pessoa que faz a contratação, ela tem que ser técnica. E o técnico tem que estar aonde? No pátio, na unidade de grãos. Esse é um ponto importante. Se eu contrato alguém para vir para o setor da armazenagem que não conhece o setor, a chance é dar problema muito grande. Hoje aparece uma pessoa dizendo que quer trabalhar, a gente a contrata. Feliz da vida que quer trabalhar, já é um ponto importante, né? A gente sabe o quão difícil está em ter profissionais hoje que querem trabalhar, quiçá qualificados, certo? Porque hoje o mercado está bem aquecido, né? Quem entende de armazenagem, as empresas estão pegando aqui e lá, toda hora se trocando, e haja coração aí, como diz o Galvão Bueno, para aguentar tudo isso, né? Critérios de seleção que precisam ir além do currículo. O que eu quero trazer hoje aqui nessa conversa?
Testes práticos, simples na seleção. Exemplo, interpreta para mim essa tabela de secagem, se ele é um operador de secadora. Não adianta tu contratar um operador de secador que não sabe ver uma tabela de secagem. Tu monta essa tabela para mim aqui. Se não souber, não é operador. Ele vai ser uma pessoa foguista, que vai colocar simplesmente o quê? A lenha para dentro da fornalha, ou o cavaco, ou o gás, seja qual for a alimentação que estão usando. E para isso, a avaliação de postura, como reage sob pressão, importantíssimo, que mais tem a pressão no dia a dia. Não adianta a gente achar que vai ser um mar de rosas. Por mais que às vezes na contratação parece, dificilmente vai ser um mar de rosa. Vai ter, geralmente, 70%, 80% do tempo seu na unidade vai ser resolvendo picuinha, dependendo da cultura que for. Quanto menos ruído, mais qualificação e mais cultura firme, de posicionamento forte da empresa que você atua, menores são os problemas de ruído ou de picuinha entre setores, ok? E para isso, o que mais que temos aqui? Um perfil comportamental. Gente reativa, gente resistente. Tu quer ver a unidade dar para trás, é botar gente resistente para dentro da unidade, ou você ter dentro dela. O grande ponto é como você, como profissional, consegue contornar essa situação, como consegue fazer essa evolução dentro da sua unidade de grãos para trabalhar com pessoas resistentes, certo? Então, quem está recrutando e nunca visitou uma unidade de grãos, não tem como ter um resultado, né? Montar um time certo para isso, né? Então, o recrutamento para pós-colheita não é no escritório, tem que ser lá na base. E o que nós podemos ajudar isso? Os setores de RH, nós, por exemplo, da WebSilos. Estamos aqui, agora, nesse exato momento, na WebSilos Park, onde vai ser um grande, né, um novo WebSilos Park, me corrigiram aqui, né? Onde vai ser um grande centro de inovação e educação. Mas não é só para operadores, é para lideranças, para gerentes, para diretores de empresas que trabalham com grãos e também para RHs. Imagina você agora, com a sua empresa, ou juntar um time de recrutamento que você conhece. Vamos lá no WebSilos Park e vamos entender o que é uma armazenagem de grãos. Hoje está vazio aqui atrás, mas cheio de sonhos. Em breve vai estar com muitos equipamentos, com mais de 2,5 milhões em equipamentos novos aqui, sementeira completa, área de grãos comercial, secador e todo o fluxo para trabalhar dentro da unidade. Vai ter um privilégio de fazer todo o roteiro que é feito dentro de uma unidade aqui num ambiente controlado e seguro. Essa é a essência da WebSilos Park. Não adianta a gente ficar dizendo que tem que treinar e não ter um ambiente controlado para isso. Então, esse é um grande objetivo, ajudar também os setores de recursos humanos a entender sobre a armazenagem. Aí tu imagina, recursos humanos, gestão de pessoas, qualificados, e já vindo aqui trabalhar com o grão, entender o que é isso, vai facilitar muito o trabalho das cooperativas, das indústrias cerealistas no Brasil inteiro e fora também. Quando todo mundo está entendendo o que faz, muda o jogo, gente. Não podemos mais seguir do jeito que estamos fazendo. Contrata um treinamento esporádico ali, contrata um outro ali, achando que vai resolver problema. Não vai. Nós precisamos simplesmente fazer o quê? Sentar, organizar, fazer a longo prazo o que eu quero na minha unidade. Na minha empresa, eu quero prosperar ou não quero? Se eu quero prosperar, tem que ter esses cuidados que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Senão, é só apaga incêndio. E vamos lá então, indo para os erros comuns ao montar equipes. Vamos lá? Contratar só quem topa qualquer coisa, tá? Só tá pelo vale. Tem que ter um cuidado muito grande. A gente sabe que não é fácil essa situação aí, mas vamos lá. E quem não entende o impacto do trabalho? Por que eu estou secando? Se eu não sei o que vai impactar depois, tenha cuidado. Porque aqui eu posso estar assinando um risco de morte de um colega se eu não souber o que estou colocando para dentro do silo. Esse aqui, sem dúvida, é o maior de todos. Promover um profissional, né, um operador bom tecnicamente, mas que não tem essência da liderança. Vou repetir. Promover um operador bom tecnicamente que não sabe liderar. Um dos primeiros episódios do Papo de Armazém eu fiz com o Joe Cargnin, que é o nosso instrutor da parte de pessoas, e falamos sobre isso. E isso aqui é um tema que seguidamente acontece isso dentro das unidades. Tenha cuidado. Essa aqui eu quero que você anote aí. Cair na síndrome do silo fechado. Vou repetir.
a síndrome do silo fechado. O que é isso aqui? Quando cada setor trabalha isolado. Quando cada setor trabalha como se tivesse um silo. Imagina você caminhando com quase um corno na cabeça, né? A sua equipe na volta de um silo que não consegue olhar para fora. Fica somente naquela conversa entre vocês e não faz a troca entre os setores. Isso é muito importante. Se eu estou com a síndrome do silo fechado dentro da minha empresa, tome cuidado. Porque aqui não há comunicação, pelo menos eficaz. Pode ter comunicação de brigas, transtornos, às vezes com aquele titizinho, sabe? Porque a operação lá da balança não sabe fazer classificação. Aí a balança diz, não, porque lá o secador não sabe o que está fazendo. E ficam uns conflitos que não levam a lugar nenhum. É só estresse. Então aqui eu te convido a ver se na sua unidade tem a síndrome do silo fechado. Que nós criamos esse jargão aqui. O grão flui, mas a conversa trava. Isso tem nome. É esse que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá então. Indo para o fim aqui, eu quero trazer um provérbio de Salomão. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ler a Bíblia com a função de que não fala em religião e sim princípios que estão há mais de 2-3 mil anos funcionando. Vou trazer para você aqui. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o companheiro. A equipe é boa, não é a que evita conflito, é a que se afia, que troca ideia, que aprende junto, que cresce no atrito construtivo. Essa é a nossa essência aqui da WebSilos, uma delas, onde seguidamente entramos em atritos que não são destrutivos, nós estamos sim evoluindo para ter algo melhor para oferecer, inclusive para você que está nos assistindo. E no armazém isso vale ouro, gente, porque quem trabalha isolado erra em silêncio. Mas quem se afia eleva o padrão da unidade inteira. Não precisa ter um superstar dentro da sua unidade. Tem que ter uma equipe que, com empenho, dedicação, faz a diferença. Não precisa ter o maior conhecedor de todos os tempos dentro da sua equipe, mas o esforço consegue evoluir muito. E junto com o conhecimento, ninguém segura. E eu quero trazer para vocês um fechamento aqui para nosso papo de armazém. O grão chega com qualidade. Manter essa qualidade é papel da equipe. E não existe equipe eficiente sem clareza da competência. RHs e líderes escolham, desenvolvam e cobrem com base nisso. Então, como um fechamento, eu quero trazer a seguinte mensagem para vocês. O grão chega com qualidade. O papel da equipe é manter esse grão com essa qualidade. Não existe equipe eficiente sem clareza das competências. E para quem contrata, o RH, o profissional que está contratando para a sua unidade, cobre, mas antes de cobrar, ensine. Eu não tenho como cobrar algo que o profissional não sabe, ou a gente achar que ele sabe. Então, como um fechamento do nosso papo de armazém, eu quero trazer uma mensagem para você. O grão chega com qualidade. Vamos fazer o possível para chegar com a qualidade que ele chegou. Não tem como nós termos clareza ou resultado se nós não soubermos as competências de cada um. Aos RHs, às equipes que contratam, escolham, desenvolvam e cobrem os seus colaboradores. Estejam em cima, instruindo para fazer o objetivo que temos que alcançar. E por fim, eu espero e muito que com esses nossos insights, nossas ideias e conversas aqui no Papo de Armazém possam contribuir com a sua unidade armazenadora. E que no final de contas, quem é que conserva o grão? É o time. Não é o Eduardo, não é o fulano, o ciclano, é o time. Quando o time está coeso, com foco no objetivo, lembre-se que não botar um foco no seu objetivo, é muito fácil a unidade cair em fofoca. Quando eu não tenho um objetivo, é muito fácil cair somente em fofoca e conversa fiada. Tenha objetivo, tenha metas claras e faça o seu melhor dentro da sua unidade.
E eu peço encarecidamente para que também você compartilhe esse episódio com os seus colegas, com os departamentos de recursos humanos, para auxiliar eles nas contratações, que vai ajudar você também aí na prática. E agradecer mais uma vez a nossa equipe da WebSilos, a todos os nossos parceiros do WebSilos Parque, como Torres, a Agriaço, a Granelita, a Cicloar e a PC Inova. E aguarde que em breve vamos ter muitos outros parceiros que estão extremamente focados em ajudar você na sua unidade de grãos. Fiquem com Deus e até o próximo Papo de Armazém.